Deus, meus amados. Amados, Jesus é bom, né? Interessante que eu não estou desanimado, eu não estou com medo, eu não estou enfraquecido, mas o que ocorre? Às vezes, no dia a dia, quando a gente tem assim o sentimento, ou então vem o pensamento da responsabilidade, as pernas tremem um pouco. Mas isso não é vontade de correr nem de abandonar o barco, não. Amém? Isso não é vontade. Só que eu glorifico a Deus pelo seguinte: Deus conhece a gente, Deus conhece a intenção do coração, Deus conhece as aflições, não é? E hoje eu estava ali trabalhando na parte da manhã, fazendo as compras lá para o meu trabalho, e o Eterno me abençoou porque na parte da manhã ali eu conversava com uma pessoa de Deus, e uma pessoa que eu admiro muito, e naquele momento ali aquela pessoa vinha até mim, até a minha pessoa, né? Vocês verem que está bem no oculto, né? Uma pessoa veio na minha pessoa, né? Porque eu não vou falar quem é a pessoa e ninguém vai me obrigar. Amém? Então essa pessoa veio até mim, uma pessoa ao qual eu admiro, e pedindo para que eu orasse por ela. E eu, naquele momento ali, a minha cabeça já foi no céu e voltou, e já falei: poxa vida, Senhor, eu olho para a minha pequenez, eu olho para os meus defeitos, para os meus problemas, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: que não importa a nossa pequenez, os nossos problemas e a nossa dificuldade, Deus quer nos usar. E ali Deus me usou para abençoar aquele irmão em oração. Falei: poxa, Senhor, podia ter sido outra pessoa, sei lá, de repente um outro amigo, um outro conhecido, mas não, Deus usou a minha pessoa. E mais uma vez, né, Deus faz a gente entender. E Ele me fez entender que Ele quer usar, Ele quer me usar, Ele quer usar os servos dEle. Então, amados, esteja disposto para Deus, sabe? Abre verdadeiramente as portas, abre a guarda, né? Às vezes a gente está muito na retranca, muito travado, né? E não deixa Deus chegar, Deus atuar, Deus te fortalecer, porque numa simples conversa e uma oração, eu vi ali que Deus tem propósito, que Deus quer usar, né? O Espírito Santo atuando naquele momento. Falei: glória a Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece as aflições e Ele vem no nosso socorro. Então, amados, deixa Deus te usar. Amém? Abra sua boca quando for necessário, fale, glorifique, não tenha vergonha. Amém, amados? Nós estamos na porção de número 40 do livro de Números, amém? Capítulo 22, a porção de hoje é Balaque, vai de Números 22, 2 até Números 25, 9, glória a Deus. Vamos ler um pouquinho. Antes de ler, meus amados, quem teve a oportunidade de ler essa porção essa semana, de estudar essa porção, queridos, todas são, mas que porção gostosa. Muito gostoso você ler essa porção de Balaque. É muito, que palavra que eu vou usar, meu Deus? É bom demais você ver um Deus atuando num povo que vira e mexe estava se levantando contra Deus, mas as coisas se acertam e Deus operando com poder, defendendo e honrando esse povo. Uma porção tremenda. Vamos ler um pouquinho então? Verso 2. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fez ao Emóreo. Moabe temia muito o povo, pois eram muitos. Moabe encheu-se de medo por causa do povo de Israel. Por isso ele disse aos líderes de Midian:
Essa horda engolirá tudo que estiver na nossa volta, como um boi devora a relva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe nesse tempo. E ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, sua terra natal, para dizer-lhe: ouça, um povo saiu do Egito e espalhou-se por toda a terra, e estabeleceu-se perto de mim. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim, pois ele é mais forte do que eu. Aleluia. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoar é de fato abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Glória a Deus. Aleluia. Eu dei um tema para essa porção, um tema bem legal. Às vezes, amados, as coisas acontecem e a gente nem entende, não é? Então, o tema que eu coloquei para essa porção é: o que foi que eu fiz? Porque Israel estava acampado, quietinho, estava lá, de repente, sem que Israel perceba, alguém se levanta e começa a tramar contra Israel, para que eles sejam derrotados, para que algo aconteça, né, no meio daquele povo ali, para que Balaque pudesse prevalecer contra Israel. Então, assim, eu vi um povo que tentaram pegar ele despercebido, no momento de descanso. Tipo assim, no momento que a gente está dormindo, às vezes alguém tenta invadir a nossa casa, né? Às vezes você está parado e vem um e dá uma trombada em você e você não entende nada. Aí você, o que aconteceu? O que eu fiz? Está entendendo? Então Israel estava lá, sossegado. Então, o que foi que eu fiz? Guarde essa pergunta. O que foi que eu fiz? Amém? No verso 10, Adonai puxa um diálogo com Balaão e diz assim: Adonai aproximou-se de Balaão e disse: quem são estes homens que estão com você? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Interessante, amados, que muitas das vezes as pessoas falam mal de Balaque, já começa às vezes pegando essa parte aqui da Bíblia e já desce a lenha nesse homem. Só que o início dessa porção e um bom trecho dela, você vê Balaque como um servo de Deus e obediente a Deus. Balaão, perdão. É porque tem Balaque, tem Balaão. Balaão. Você vê Balaão obedecendo a Deus. Deus falando com ele, né? Conversando. E o interessante é que, olha só, Deus se aproximou e disse: quem são estes homens que estão com você? Será que Deus não sabia isso? Entende as perguntas de Deus? Olha só, isso te mostra o quê? Deus chegando perto desse homem e falando: quem são esse povo? Quem são esses homens que estão aí? Isso mostra o quê? Intimidade. Balaão tinha intimidade com Deus. Lembra lá no Éden, né? Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? A voz não sabia onde ele estava? Não, mas ele chega o quê? Querendo ouvir a voz de Adão, puxando, né, o início da conversa. É igual quando a gente chega em casa, né? Querida, cheguei, né? Amor, sei lá, alguma coisa assim. Você já chega o quê? Avisando, anunciando, né? E o Eterno, quando ele tem intimidade, ele puxa o assunto. Ele inicia a conversa. E Balaão responde para ele.
que falou assim: um povo se espalhou sobre a terra, e Balaque está chamando Balaão para o quê? Amaldiçoar esse povo. O que a gente vê também? Que Balaão não conhecia o povo de Israel. Porque da mesma forma que Balaque chama, né, ele para fazer essas coisas, ele fala para Deus. Olha, ele está falando aqui que saiu um povo que está ali, né, ameaçando as terras dele, e ele está me chamando para amaldiçoar esse povo. E a gente vê o seguinte: Balaão, ele conhecia tanto Adonai, que aqui na nossa tradução está Adonai, mas está em maiúsculo. Então, ele fala o seguinte, ele fala o nome do Eterno mesmo, Yud Rei Vav Rei. Ele tinha verdadeiramente intimidade, conhecimento com Deus. Aleluia. Voltando um pouquinho no verso 7, fala o seguinte: os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo remuneração pelo encantamento, e aproximaram-se de Balaão e falaram as palavras de Balaque. Nessa parte aqui as pessoas já começam a criticar esse homem, porque não entendem que os profetas, eles viviam da remuneração. Eles recebiam presentes, recebiam ouros para profetizar. Porque se ninguém levasse nada para eles, eles iam comer o quê? Era um homem de Deus, vivia para Deus. Está entendendo? Por isso que Balaque manda ouro, prata, manda o pagamento para ele. Já manda o pagamento antes para que o homem de Deus viesse e profetizasse. Está entendendo? Em 2 Samuel, no 1 Samuel, no verso 9, de 6 a 8, o que acontece ali? Saul perdeu, né, seus animais ali. E ali os seus ajudantes falam assim: aqui nessa cidade tem um homem de Deus, vamos até ele. Vamos até ele. O que Saul fala para os seus ajudantes, para os seus auxiliares? Como é que eu vou para ele? Se eu já comi meu pão todo, eu não tenho nada para levar, para oferecer para ele. Então ele falava para ele: eu não tenho como pagar o profeta para que ele profetize ou para que ele me dê uma direção. Porque isso era normal, era natural. Aí um de seus moços falou assim: eu tenho aqui um pouquinho de prata, vamos levar e vamos dar para ele. Aí Saul concorda em ir até Samuel. Então vocês estão entendendo? Não é que Balaão no início aqui, ele era um vigarista, não. Era natural nesse tempo pagar o profeta, dar presentes ao profeta, dar uma recompensa para que ele pudesse ali orar e falar aquilo que a pessoa necessitava. Amém? Então Balaão nesse início aqui era homem de Deus, recebia para profetizar, senão o homem ia morrer de fome. Da mesma forma nos dias de hoje, amado, nós temos aqui nessa casa mesmo, né, o nosso pastor separado para a obra, separado, ele não tem trabalho secular, ele vive para a obra de Deus. Então qual que é o natural disso? Nós o quê? Recompensarmos ele com salário. É natural. Então olha só mudou de profeta para pastor. Está entendendo? O que não deixa de ser para nós, não é verdade? O que não deixa de ser. Então a gente não pode pegar a palavra, pegar um acontecimento, uma passagem e sair distorcendo ela e metendo pau, sem saber o que está dizendo, sem saber como que acontecia. Aí você vai se basear: olha, se acontecia isso naquele tempo, acontece isso hoje. Por quê? Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então a obra continua caminhando do jeito que Deus quer, do jeito que Deus manda. E não vai ser a nossa opinião, não vai ser o nosso falar, o nosso questionamento que vai mudar Deus. Deus vai fazer tudo conforme Ele falou, e Ele não volta atrás em nada. Então nós podemos ver que esse homem aqui era homem de Deus, e um homem respeitado.
Porque olha o que Balaque fala: sei que verdadeiramente quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Só que Balaque não sabia que o Deus ao qual Balaão servia era o mesmo Deus daquele povo que estava ali parado, né? Fazendo uma ameaça para ele sem saber o que estava fazendo. Ele chama, né, o profeta do Deus vivo para amaldiçoar a nação do Deus vivo. Não tem como isso dar certo, amado. Não tem como. Não tem como. Às vezes, amados, nós estamos aí na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Servimos a Deus, andamos com Deus, e às vezes o inimigo se levanta para fazer algo, para tentar parar a nossa vida. Por isso é que nós batemos na tecla: você é salvo pela fé em Jesus, amém? Mas nós temos que aprender e guardar os mandamentos do Senhor, porque você não sabe quando o inimigo está tramando pelas suas costas. É aquilo que eu falei no início: você está lá quietinho, de repente acontece um reboliço na sua vida, na sua casa, e você não entende por quê, mas você está ali alicerçado em Deus. Deus vai agir na sua causa, vai entrar com a defesa, vai entrar com a provisão, Ele vai ser fiel na sua vida. Por isso que nós insistimos, por isso que nós não voltamos atrás, porque é Deus que deu a visão, e a direção está na palavra dEle. Então que nós possamos seguir, acreditar, ter fé naquilo que Deus tem nos ensinado. Aleluia. No verso 13, diz o seguinte: Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: voltem para a sua terra, pois Adonai recusa-me conceder permissão para ir com vocês. E os príncipes de Moabe levantaram e voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusa a vir conosco. Vocês estão vendo aqui, até agora, um homem de Deus, olha, os homens foram lá, levou o pagamento. Vocês vejam que ele não apavorou. Opa, me dá aqui, vamos embora. Como é que é o negócio aí? Vamos lá. Não. Primeiro ele foi buscar direcionamento de Deus. Espera, guarda esse ouro aí, esse negócio aí. O que Deus falou para ele? Não. Qual foi a palavra dele para os homens? Não. Então, amado, quando Deus fala não com você, é não. Nós temos que ser obedientes. Há um momento do sim, mas também há um momento do não. Há um momento de ser curado, há um momento de passar por aquela enfermidade. Nós temos que passar. Às vezes as coisas acontecem, nós temos que passar por aquilo. Como eu sempre digo, é para que nós possamos o quê? Crescer, amadurecer na presença de Deus. Então tem momentos para tudo, tem momentos do não, tem momentos do sim, tem momentos de Deus curar, tem momentos de Deus não curar. É Deus que é o dono do poder, não somos nós. Nós queremos o quê? O já, o agora. Mas só Deus sabe a hora certa. Então nós vemos aqui, um homem que ouviu um não e obedeceu o não. Aleluia. E aí, o que acontece? Balaque envia novamente mais príncipes e mais pagamentos, mais presentes, mais ouro. Balaque enviou o príncipe outras vezes em quantidade maior de status do que o primeiro grupo. Ou seja, vão mandar mais para ver se impressiona esse homem. Está entendendo? Não deixe, amado, não deixe o dinheiro falar alto na sua vida. Não deixe a riqueza gritar ao seu coração. Nós gostamos de conforto, nós gostamos de tranquilidade, nós não queremos problemas e não queremos brigas, mas às vezes essas coisas vêm na nossa vida. Às vezes o conforto não tem, às vezes a tranquilidade foi embora e a briga está na porta. Não quer dizer que a nossa vida tem que ser só tribulação, não, mas são acontecimentos.
São coisas que vêm para nós. Então não deixe o seu coração, não deixe o seu olho, não deixe a sua vontade falar mais alto nisso. Sempre busque a Deus, sempre busque a direção de Deus. E aí esse homem enviou mais, não foi? E olha só o que ele fala para Balaque, para Balaão, no verso 16. No verso 16 eu já comecei a ver a queda desse homem, porque diz o seguinte: eles foram a Balaão e disseram: eis que Balaque, filho de Zippor, diz: por favor, não deixe que algo o impeça de vir a mim. Não foi essa a mensagem que Balaão mandou para Balaque, não. A mensagem que Balaão mandou para Balaque foi assim, ó: Adonai não quer que eu vá. Aí ele manda um status melhor e fala assim, ó: não deixe que algo te impeça de vir a mim, não. Balaque não deu valor. Balaque menosprezou nesse momento por causa de quê? Da sua riqueza, por causa do seu poder. Aquele homem era rei. Então, por causa do seu poder, ele achou que não, eu vou mandar mais, porque a minha riqueza vai prevalecer sobre o Deus desse profeta. Amados, não tem riqueza, não tem dinheiro que mude o decreto de Deus, que mude a ordenança dele. Não tem nada que vai fazer nós mudarmos se Deus falar para fazer algo ou para não fazer. E eu vi esse homem aqui menosprezando, não dando a importância de quem deu a ordem. Quando nós não damos importância para Deus, tudo de ruim vem sobre a nossa vida. Quando nós não colocamos Deus no devido lugar, no seu devido posicionamento, como Deus da nossa vida, como aquele que é suficiente para salvar, para libertar, para fazer todas as coisas, quando nós não fazemos isso, amado, tudo ao contrário, tudo o oposto a isso vem. A sua desobediência aumenta, a sua teimosia aumenta, porque você não valoriza a Deus. Então tudo de pior vem sobre a sua vida. Então, se Deus não é importante, se Deus não é capaz, então sofra as consequências. E aqui esse homem sofreu as consequências, por não ter dado valor, por não ter dado importância ao Deus desse povo. Aleluia. No verso 23 diz o seguinte, aí nós começamos aqui algo muito interessante. O que já acontece aqui no verso 23, igreja? Aqui Balaão já tinha conversado com Deus, e Deus falou com ele, ó, já que esse povo veio, esses homens veio, vai com eles. Então Balaão falou, agora eu tenho autorização. Mas Deus falou com ele assim, ó, você vai fazer só o que eu mandar, tá? No verso 23, a jumenta viu o anjo de Adonai parado na estrada, com uma espada na mão. Por isso ela saiu da estrada para o campo. Aleluia. Amados, o profeta monta no seu animal e vai embora. O animal vê algo, Deus permite o animal ver, coisa que o profeta não viu. E aqui comecei a ver a teimosia dessa jumenta, porque ela viu um anjo com a espada desembainhada na mão, e o animal temeu. Amados, Deus mandou um anjo para se opor a esse profeta. E Deus permite um animal ver e o animal teme. Duas coisas. Nós precisamos de melhorar mais o nosso temor a Deus. Sabe por quê? Senão nós ficamos muito teimosos. Você tem o exemplo de um animal que vê um anjo e teme, teve medo, quis se desviar, amados, quis fugir, porque ele temeu perder a vida naquele momento, correu do anjo.
E por que que às vezes nós teimamos em brincar com Deus? Por que que às vezes nós teimamos em não ficar na presença dEle, em vir na casa do Senhor o dia que dá na nossa telha, o dia que eu não estou legal? Por que que às vezes nós somos teimosos desse jeito? Será que Deus não é tão bom assim? Ou será que nós não cremos que Deus pode fazer aquilo que nós necessitamos? Quando nós optamos em andar na presença dEle. Você vê que o animal vê, foge, Balaão não viu nada, bate nela e traz ela de volta. Aí ela vê novamente, espreme o pé do profeta e ele bate nela novamente. Teimosia do profeta, eu quero ir, Deus abençoou, Deus falou, eu vou. Teimosia do crente hoje, não vou no culto porque eu não estou legal, não vou no culto porque falaram isso, não vou porque fizeram aquilo, não vou porque o culto está assim, a igreja está assado. Isso é teimosia. Nós nos reunimos para buscar a presença de Deus, para ouvir de Deus e para sermos tratados por Deus. Nós nos reunimos para adorar, para glorificar o nome dEle. Por isso nós precisamos nos reunir, por isso nós precisamos de ir à igreja, por isso nós precisamos de glorificar a Deus. A nossa teimosia, ela tem que cair por terra, ela tem que ficar longe, guardada numa gaveta, trancada, com cadeado e a chave quebrada. É lá que é o lugar dela. Isso não pode existir mais na nossa vida. Os nossos problemas não podem falar mais alto. Deus é que tem que falar mais alto. A voz dele é que tem que ser a maior. O martelo dele é que é o mais poderoso. O juízo dele é mais forte. Está entendendo, amado? Então, quando você vê um irmão nesse estado, aconselha ele. Às vezes você está aí sentado, fala, poxa vida, mas eu não sou assim. Mas você está aprendendo hoje, às vezes Deus vai colocar uma pessoa na sua vida amanhã, depois de amanhã, sei lá, para que você possa aconselhá-lo, explicar a ele sobre essas coisas, explicar sobre a necessidade de estar cultuando, de estar congregando na casa do Senhor, para que você possa o quê? Aprender, crescer e assim garantir a sua salvação, amado. Porque uma coisa é certa, nós não repetimos aqui sexta-feira, Shema, cantamos Baruch Rabá, cantamos um monte de bênção, repetimos os mandamentos do Senhor de ano após ano. Sabe por que a gente faz isso? Porque se a gente parar de fazer, você esquece e de repente você já não está nem mais aqui. Para de vir no culto da sexta-feira, aí você fica um mês sem vir, você chega aqui, você já não sabe o que acontece mais, você está meio perdido, você já se desabituou já. Por isso que nós temos que repetir. Por isso que Deuteronômio fala, tem que ensinar todo dia, tem que falar todo dia. Porque se nós pararmos de fazer, pararmos de falar, a gente esquece, de repente, o seu caminho que era reto, já virou para a esquerda, acertei, né? Ou para a direita. Eu tenho um problema com isso, né? Mas, glória a Deus. Está entendendo? Por isso é que nós precisamos. Por isso que a palavra tem que ser repetida. Por isso que o Shema tem que ser repetido. É uma coisa mecânica. Não sei. Não é mecânico, não. É repetência mesmo. Repetência. Você começa a aprender. Primeiro você decora. Depois que você decorou, aí você começa, peraí, isso aqui dá para me fazer. Isso aqui dá para me viver. Opa, você já começa a aplicar na sua vida. E aquilo vai virando o quê? Um círculo. Todo dia. A sua vida é uma liturgia, amado.
Você levanta, lava o rosto, escova dente, faz pipi, passa um pouquinho, você toma um café, depois você almoça e por aí vai. No outro dia você não faz a mesma coisa? Então, come só na segunda. Já que é uma repetência, né? Come na segunda, depois só na outra segunda. Entende por que no culto tem coisas que tem que estar sempre repetindo? Porque a sua vida é uma repetição. Todo santo dia. Tem coisas que você tem que fazer todo dia. Por isso é necessário. Aleluia. E aí, amados, no verso 23, que eu estava lendo aqui com vocês, não é? A jumenta para, a jumenta desvia, a jumenta espreme o pé, depois ela vê o anjo de novo no lugar que não dá para passar, ela deita, né? Ali não tem jeito, se eu for. E aí, o Senhor dá o quê? A capacidade dela falar. Vocês já perceberam o diálogo da jumenta com o profeta, com Balaão? Ela fala com ele: ó, por 3 vezes você me bateu. Amado, aí ela fala com ele assim: ó, eu não sou sua jumenta a vida inteira praticamente? Você não anda em mim direto? Aí ele: quando é que eu já fiz isso contigo? Aí ele concorda com ela: é verdade. Às vezes, meu querido, você está tentando fazer uma coisa, você está tentando falar alguma coisa, sei lá, e não acontece, não dá certo, e você está ali insistindo. Amado, se não está indo, não é para acontecer, não é para fazer, não insiste, não seja teimoso. Para e pensa: espera aí, esse homem não podia pensar: espera aí, essa jumenta nunca fez isso. Está acontecendo alguma coisa de descer da bichinha, né? Que trem é baixinho, descia dela. O que está acontecendo, minha filha? Furou o casco? O que é? Né? Procurar, olhar, orar. Né? Não era homem de Deus? Não é homem de Deus? Orar. Mas ali não, ó, o bicho 3 vezes errou, 3 vezes ele bateu e não percebeu que tinha algo diferente ali no ar. Amado, era homem de Deus. Homem que falava com Deus. Nem sempre, amados, nem sempre nós andamos ligados. Às vezes a gente anda meio nessa terra aqui, ó, com o pé nessa terra aqui, ó, achando que as coisas é natural. Nem tudo é natural. Se você é servo, serva de Deus, as coisas têm que ser mais espiritual na sua vida. O que deu errado? O que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso lá no meu serviço? Por que meu marido falou isso comigo? Às vezes você está há 20, 30 anos casado, seu marido, sua esposa fala alguma coisa, você se embrutece, né? Fica nervoso, mas espera aí, qual que é a conduta dele nesses 20, 30 anos? É sempre essa? Não, não é. Opa, então espera aí, está acontecendo alguma coisa. Vamos analisar. Mas o que a gente faz? Parte para a briga. Vamos quebrar o pau. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Por que fulano fez isso? E por aí vai. Está entendendo? A gente tem que analisar quem é que está fazendo e por quê. A pessoa sempre faz isso. Você está entendendo? Nessa passagem aqui você pode aplicar ela na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida com seus irmãos. Nessas atitudes desse animal aqui, ó, você pode aplicar em tudo. Mas você precisa de quê? Você precisa estar ligado com Deus. Você precisa do Espírito Santo para te dar discernimento das coisas. Então é necessário buscar do alto essas coisas. É necessário buscar em Deus entendimento, sabedoria, paciência, temperança. Não é tudo na explosão, não. Não é tudo agora, vamos quebrar, depois nós resolvemos. Não. Por que isso está acontecendo? Ou seja, o que foi que eu fiz? A jumenta poderia perguntar isso para ele primeiro: o que foi que eu fiz? Você não está vendo um anjo ali não, com a espada desembainhada? Ela poderia usar esse diálogo: seu tonto, você não está vendo um anjo ali não? Você é homem de Deus.
Mas não foi esse o diálogo dela. Por que você me bateu 3 vezes? Fulano, por que você fez isso comigo? Você não é assim, eu não sou assim. Está entendendo? No verso 36, diz o seguinte: quando Balaque ouviu que Balaão estava a caminho, saiu ao encontro dele na cidade de Moabe, junto à fronteira de Arnon, lugar mais afastado do território. Amados, o inimigo de nossas almas, ele leva a sério a função dele. E ele tem pressa para nos destruir. Entenda bem, quando Balaque ouviu que Balaão estava a caminho, não chegou ainda não, ele já saiu, já no alvoroço, atrás dele, para encontrar com ele o quê? Longe, afastado. Para quê? Para tramar a possível destruição daquele povo. Você está entendendo? O inimigo tem pressa para acabar com a nossa fé, para acabar com o nosso ministério, para acabar com a nossa família. Se tem uma coisa preciosa que Deus deu, é família. Seja você casado, seja você que está aqui apenas um filho ou uma filha. Não importa o que você vive, o problema que está na sua casa, é a sua família. E é algo precioso para Deus, porque a família é a base. Se Satanás destrói, se o inimigo destrói um casamento, acabou, querido. Seja ele com filhos ou não, acabou ali um sonho, acabou ali um ministério. Por quê? De um casamento produz o quê? Filhos. E aquilo ali se cresce, e vai espalhando. E os filhos crescem na presença de Deus, que geram filhos, que vão crescer na presença de Deus. Olha a estrutura da família. Aí o inimigo entra e faz o estrago no enlace matrimonial. O que acontece com a estrutura? Abala, cai. O inimigo tem pressa, amados, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Já diz a palavra do Senhor. O tempo falta pouco para ele. Então ele quer correr, ele quer ganhar, ele quer destruir. Quanto mais ele ganhar por lado dele, melhor. É numa bobeira que a gente dá, amado, ele já está aprontando, armando para tentar nos pegar, para tentar nos destruir. Então tenha isso, tenha essa consciência na sua cabeça. Você serve a um Deus poderoso. Mas não anda fora do caminho, não. Não anda fora, não, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Crente brinca de ser crente. Não aqui, amém? Glória a Deus. Não aqui, mas nós vemos por aí pessoas brincando na presença do Senhor. Pessoas não dando importância para aquilo que é santo, que é sagrado, para aquilo que é importante para Deus. E nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos ver o quê? O fruto disso. Vemos o caminho da pessoa, vemos o que acontece. As coisas ruins que chegam, as notícias ruins, os acontecimentos maus. Então, amado, anda na presença de Deus. Seja obediente a Deus. Porque Ele tem pressa, amado, em prejudicar a nossa vida. No verso 41, eu vou ler para vocês. Pela manhã, Balaque pegou Balaão e levou aos lugares altos de Baal. Dali ele pôde ver uma porção do povo. Então nós vemos aqui, a pressa desse homem, em receber esse profeta aqui. E já pela manhã ele pega ele e já começa a rodear
aonde Israel estava acampado ali no deserto. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: sede sensatos e vigilantes, pois o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Ser sensato, ter a sua cabeça no lugar, andar firme com o Deus ao qual você serve, acreditar que Ele pode todas as coisas na sua vida. Porque Satanás, tem gente que fala que tem coisas que ele vem com pezinho de sapatinho de lã, não é? Só que esse sapato de lã aqui tem garras. E em cima dessas garras tem um leão nervoso querendo nos tragar. Tem que ser sóbrio, amado. Sobriedade. Mente firme. Mente firme. Eu sirvo, eu creio, eu faço, eu obedeço. Não deixe uma palavra, não deixe alguém escarnecer daquilo que você acredita, daquilo que você pratica. Se a pessoa não entende, se a pessoa não gosta, amém, é ela com Deus. Mas se você está aqui, crê e acredita, não deixe uma palavra te desanimar, não. Não deixe uma conversa falar, não, isso aí não precisa mais. Jesus morreu na cruz por você, meu querido. Vocês já ouviram essas frases? Vocês já ouviram o tom de como que os nossos irmãos falam conosco? Meu querido, que isso? Não precisa desse negócio aí não. Jesus cumpriu tudo. Isso aí agora é sua história. Isso aí é lá para Israel. É lá para aquele povo lá. Parece que a pessoa pegou Romanos e mastigou com bastante mostarda, para queimar bem a boca dela, né? Romanos 11. Porque não entende, porque é lá para Israel. Não entende que quando você aceita Jesus, você é enxertado em Israel. Como que é lá? Como é que é isso? É lá. Mas você não foi enxertado? Você não está no meio agora? Você não quer bênção de Deus? Você não quer promessa? Você não quer receber, ter? Onde eu colocar a planta dos meus pés, é meu. Onde eu tocar, vai ser abençoado. Mas obedecer, é lá para Israel. Isso não é para mim, não. Jesus fez tudo para mim. Quando as pessoas não falam mansa, fala brigando. As duas, uma. Eu já encontrei com os dois. Dos que brigam e dos que falam manso. Os que brigam, falta pouco pegar a Bíblia e bater na gente. Mas os que falam manso, tentam o quê? Nos convencer. Sai desse caminho. O próprio Senhor Jesus falou que o caminho é estreito. É apertado. Como é que vai ser apertado se eu não tenho que fazer nada? Como é que é estreito se eu não preciso de obedecer mais nada? Eu só creio em Jesus e vou. Então adoece, fica moribundo, aí vai um crente lá e ora por você, você aceita Jesus e morre. Você não fez nada. Você só aceitou Jesus no seu leito de morte. Mas se você está vivo, tem saúde, é para você estar aqui nessa terra, obediente a Deus, fazendo a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você tem que agir de modo diferente. Você tem que responder a acontecimentos de modo diferente, de modo sensato, seguro, tranquilo. Nunca, amados, nunca abra a sua boca, nunca abra a sua boca
Nunca abra sua boca. Se você estiver nervoso ou nervosa, cala ela. Isso é sensatez. Isso é autocontrole, domínio próprio. Isso é domínio próprio. Porque se abriu a boca nervoso, né? Vamos dar continuidade. Aleluia. Não presta muito não, né? Aleluia. Capítulo 23. Verso 7. E ele fez o pronunciamento. Balaque, rei de Moabe, trouxe-me a Arã das colinas orientais, dizendo: venha, amaldiçoe Jacó para mim, venha, censure Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso censurar a quem Deus não censurou? Amado, se você voltar aqui, na porção anterior, você vai ver Deus enviando serpentes no meio do povo, porque o povo desobedeceu. Só que aí o povo se consertou e voltou para a presença de Deus de novo. Deus não quer saber o que você fez lá atrás, não. Deus não quer saber do seu pecado arrependido, não. Não arrasta ele com você, não. E nem fica trazendo ele à tona toda hora. Porque Deus já perdoou e Deus está pronto para te defender. Nós temos que nos libertar e crer que Deus nos perdoou, crer que Deus limpou tudo. E Ele quer o quê? Anda. Já consertamos. Glória, vai embora. Está entendendo? Se consertou com Deus, esquece. Se arrependeu verdadeiramente, esquece. Ainda que o povo tenha pecado no passado, Deus já perdoou e está sendo fiel para defender esse povo aqui. São exemplos que nós temos que abrir o olho. Abre seu olho. Israel estava lá no deserto, Israel murmurava, Israel pecava. E se você estivesse lá, você ia ser pior do que ele. Só que você tem que entender que na necessidade, Israel deixava a necessidade prevalecer e pecava. Só que vinha logo a correção, eles se arrependiam e Deus agia no meio do povo. É isso que nós temos que entender. Pecou, amado, errou. Pede perdão a Deus, ora, seja sincero e segue a sua vida na presença de Deus. Porque no primeiro acontecimento, Ele não quer saber o que você fez, não. Ele está apto para te defender. Opa, espera aí, está comigo. Mexe não, toca não. Você não está nem sabendo o que aconteceu, mas Deus está ali te defendendo. Como Ele pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Como ele pode censurar a quem Deus não censurou? Se desprenda do seu passado, se desprenda do seu pecado. Deus já te perdoou, vai embora. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Verso 19 aí, mais para baixo. Deus é fiel, queridos. Deus não é um ser humano para mentir, ou um mortal para mudar de ideia. Quando Ele diz uma coisa, Ele faz. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Então, se Deus falou na sua vida, Ele vai fazer. Continua fiel, continua andando na presença dEle, que Deus vai cumprir no determinado momento. Deus vai fazer. Acredita nisso. É você com Deus, é a igreja com Deus. E todo mundo andando com Deus, sendo fiel a Deus, Ele vai fazer, Ele vai responder. A gente usa muito esses versos aqui, né, o verso 19, para ficar repetindo aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas espera aí, você tem que andar na presença dEle, que aí essas coisas vão ser verdade na sua vida. Agora ficar apenas repetindo isso e não fazer nada, são só palavras escritas num papel. Isso aqui é um papel. Mas se você viver isso aqui, acreditar, amado,
Chega perto dele ou dela, não. Chega não, que é meu. Chega não, que é minha. O inimigo só toca, amado, com permissão de Deus. Vocês estão entendendo isso? Satanás só entra na nossa casa com permissão de Deus, ou pela nossa teimosia, de insistirmos em fazer o que é errado, de insistirmos em desobedecer. Aí você abre porta, aí não tem jeito. Mas anda na presença dele, não tem inimigo na sua casa, não tem na sua vida, ele não te toca. Se você é fiel a Deus, para que Deus vai deixar Satanás te provar? Não, está comigo, estou guardando. Anda debaixo da presença de Deus, amado, e você vai ver o que é Deus agir na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 24, e aqui eu já começo a querer terminar. Balaão diz o seguinte, entenda que aqui o Eterno está usando a boca de Balaão. Só a parte B do verso 9. Bendito seja quem os abençoar, e amaldiçoarei quem os amaldiçoar. O Eterno está falando na boca desse homem aqui. Glória a Deus. Interessante que Adonai repete algo lá que aconteceu de uma promessa, lá em Gênesis, quando ele chama esse homem de Deus aqui, ó, Abraão, Gênesis 12, verso 3. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Glória a Deus. O Eterno repete a promessa dele aqui. E nós, pela fé, nós somos o quê? Filhos de Abraão. Porque foi através dele. Deus chamou esse homem para um propósito. Através da vida dele. E Deus falou, olha, em você serão abençoadas, serão benditas as famílias da terra. Então, amado, se você se considera hoje um filho de Abraão pela fé, crente em Jesus, obedeça aos ensinamentos desse homem. Obedeça aquilo que Deus passou para que ele transmitisse. Você é filho de Abraão, você é obediente a Deus, você é um guardador dos mandamentos, você crê em Jesus, o seu Salvador, mas Ele não quer que você seja um crente meia boca, não, ou seja um crente de qualquer jeito, não. Ele quer que você seja crente. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler aqui para vocês em Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz o seguinte. Fala assim comigo, ai. Isso, agora escuta. Ser humano, olha como é que o profeta começa a falar, hein? Você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Apenas haja com justiça e ame a graça, e que ande em pureza para com o seu Deus. Amar a justiça, justiça fala de quê? Verdade, lei. Ame a justiça, ame os mandamentos de Deus e ande na graça. Você recebeu uma graça, você recebeu Yeshua como seu Salvador, perdoador da sua desobediência, que te reconectou com Deus, que tirou aquela briga que tinha entre o ser humano e Deus, por desobediência. Ele te aproximou dele de novo. Anda na presença dele. Apenas haja com justiça e ame a graça, e ande em pureza para com o seu Deus.
Pureza, amado, santidade. Seja santo, porque eu, seu Deus, sou santo. Ser santo é ser puro. É conviver aqui nesse mundo, é pisar nessa terra, mas lutarmos para a gente não se contaminar. Às vezes a gente é um pouco carnal, às vezes a gente brinca, às vezes a gente fala coisa que não deve, mas o Espírito Santo está ali, amado. Ele está contigo, ele te cobra, ele te direciona. Opa, ele toca, para, isso não. Eu sou testemunha disso, porque às vezes eu erro, às vezes eu faço coisas que não é para me fazer. O Espírito Santo vem, opa, não é não. Você é um servo de Deus, você é santo para Deus. Eu já fui informado, nós fomos informados. E agora? O que a gente faz depois de uma profecia dessa? Depois de uma lapada desse profeta aqui? O que você faz com o Miqueias? Dá um abraço nele? Dá um beijo? Dá um glória a Deus pela vida dele? Porque se Deus mandou isso, é para nós ficarmos de olhos abertos. Ser santo para Ele, cada um na sua medida. Cada um na sua medida. Nós já fomos informados. Apocalipse 2,14 diz assim, Apocalipse 2,14: no entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Isso a porção não relata, mas a porção relata o quê? Lá no finalzinho dela, o povo começando a se prostituir com essas mulheres. Só que a porção não relata que essa foi uma instrução de Balaão. Aí Balaão caiu. No início ele era homem de Deus, no final ele caiu. Olha, tipo assim, não tem jeito com esse povo aí não. Mas eu vou te falar um negócio, que se você fizer, eles vão cair e Deus não vai gostar. Aí lá nos bastidores, Balaão falou para Balaque, manda umas mulheres para lá, para eles se prostituírem com ela, junto com o seu Deus aí, que Deus vai ficar bravo. E foi isso que aconteceu. 24 mil morreram. Você vê Deus defendendo o povo nessa mesma porção, e no finalzinho dela você vê o povo o quê? Pecando contra Deus. O povo não sabia de nada, estava lá quietinho, não estava? Balaque tentando de qualquer jeito derrubar esse povo. Mas no final teve uma dica. E não é que ele conseguiu? Deus ali defendendo, livrando. Você consegue colocar isso na sua vida? Deus te defendendo, te guardando, te protegendo. De repente a gente vai lá e faz algo que desagrada a Deus. De repente a gente vai e peca. Aí vem consequência. Às vezes Deus não pesa como pesou para esse povo aqui não, mas a consequência vem aqui, O Espírito Santo trabalha aqui, O que eu fiz? Nossa, Deus não merece isso. Essas frases que vêm na nossa cabeça. Deus trabalhou um tempão para construir o seu castelo, e às vezes você vai lá e mete o bico nele. Aí Deus tem que pegar, trabalhar você para se arrepender, porque tudo isso Ele que faz para você, tá? Pensa que você é bonzão, não. Eu errei, eu peço perdão e eu fiz. Você não fez nada. O Espírito Santo te levou a se arrepender, te levou a querer voltar para a presença de Deus de novo. E aí o Eterno começa a construir novamente a sua casa na presença dEle. A sua casa é o que? A sua vida. Está entendendo? Então não há diferença entre nós e o povo, não. O povo é abençoado,
mas o povo pecava. Nós somos abençoados, mas às vezes erramos. Deus cobra, mas se consertou, segue vida com Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Ele não quer que você fique caindo toda hora, Ele não quer que você fique errando toda hora, mas errou, arrependa-se logo e volta para os caminhos dEle. Porque Ele tem um propósito na sua vida, que é te conduzir à salvação, que é te dar a vida eterna. Ele quer que você esteja com Ele, vivendo eternamente. Ainda que você não saiba de nada que está acontecendo, ainda que você não veja nada, Deus está trabalhando em favor da sua vida. Então, ande na presença de Deus. Não permita que essas coisas te enfraqueça e te tire da presença dEle. Porque Deus, a única coisa que Ele quer da sua vida é que você chegue lá. Ele está te esperando. Jesus subiu, foi preparar moradas, coisas que você não sabe, não viu, nem seu coração sentiu. E não adianta você ficar caçando aí que você não vai descobrir. Então Ele está lá te esperando. Pecou? Você tem um advogado fiel, Jesus. Se arrependa. Pecou de novo? Espero que não seja o mesmo pecado, né? Que aí esse é o nosso problema. É ficar pecando no mesmo pecado. Você sabe que aquilo é errado, você vai lá e faz de novo. Passa um pouquinho, você sabe que é errado, você vai lá e, poxa, de novo. Você consegue entender a misericórdia de Deus aí? Toda hora a gente está ali, errando. Passa 2 meses, erra de novo. Será que se nós estivéssemos no lugar dele, será que a gente já não tinha consumido alguns, não? Ah, não me quer, então morre. Imagina Deus dando essa sentença. Você não me quer mesmo? Então morre. Acabou. É muito fácil para Deus ceifar a nossa vida. É muito trabalhoso para Ele conservar ela até a nossa salvação. Então, amado, seja santo para Deus. E vamos juntos, unidos, tentar dar menos trabalho. Amém? Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus.